O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola: ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos nesta primeira sexta-feira do mês, nós estamos celebrando a missa votiva em honra ao Sagrado Coração de Nosso Senhor. Então, em toda a primeira sexta-feira do mês, mais do que nunca, nós somos chamados a recordar o amor de Nosso Senhor, a generosidade de Nosso Senhor, a misericórdia de Nosso Senhor, a paciência de Nosso Senhor, né? a bondade generosa, abundante, magnânima, com que Nosso Senhor nos dispensa as suas graças. Pois bem, e eu gostaria então de, tendo em mente este pano de fundo da bondade, da generosidade, do amor, da compaixão, da misericórdia de Deus, tomar um grande presente, talvez o maior presente de Nosso Senhor. Sim, porque falar desse presente é ao mesmo tempo falar de outros a Ele ligados. E a que presente eu me refiro? O sacerdote. São João Maria Vianney, o Curadás, ele diz que o sacerdote é o amor do coração de Jesus Cristo. Então, Nosso Senhor nos dá de presente o seu amor, nos dá o sacerdote, e com ele nos dá o sacramento da Eucaristia, a sua presença real, que nós a adoramos e nós a comungamos, a recebemos em nós. Com ele, né, com o sacerdote, o Senhor nos concede o perdão dos nossos pecados, ali no confessionário, onde nós temos a nossa alma lavada, as portas do inferno fechadas e as portas da salvação mais uma vez abertas para nós. E tantas outras graças com que Deus nos concede por meio do sacerdote, por meio do sacerdócio. Pois bem, então o sacerdote é o amor do coração do nosso Deus. Meus irmãos, eu sei que esta frase é conhecida, mas eu vou dizê-la. Se nós compreendêssemos o que é um sacerdote, se nós
pudéssemos ver a beleza que é o sacerdócio, nós morreríamos de alegria, nós morreríamos de gratidão, nós veríamos quão indignos somos de merecer ter aqui na terra sacerdotes. Então, meus irmãos, se nós hoje queremos dar uma alegria ao coração de nosso Deus, ao coração que nós estamos celebrando, isto é, se nós queremos dar alegria a nosso Senhor, tão amoroso conosco, eu convidaria a que nós hoje, de uma maneira particular, rezássemos pelos sacerdotes, para que nós sejamos aquilo para o qual nós somos vocacionados, para que nós sejamos aqueles sacerdotes pensados por Deus, para que nós possamos expressar com a nossa vida o amor do coração de nosso Senhor. É uma vocação muito grande, porque como um sacerdote aqui na terra poderá expressar plenamente esta sua vocação, expressar o amor do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Então rezemos para que nós sejamos fiéis, para que nós sejamos fiéis à nossa vocação, ao chamado de nosso Senhor. E na primeira leitura de hoje, São Paulo, na carta aos Coríntios, ele fala exatamente a respeito disso. Estamos aqui, continuamos com a leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Estamos agora no capítulo 4, versículo 1 ao 5. E São Paulo diz assim: irmãos, que todo mundo nos considere como servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Então o sacerdote é um servidor de Cristo, é um ministro de Cristo, e ele é um administrador dos bens de Cristo. Ele não é um dono absoluto dos mistérios de Cristo. Ele não é um dono absoluto que pode fazer o que bem lhe aprouver, mas ele deve agir, ele deve administrar em comunhão com o dono absoluto das graças e dos dons, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos dar mais um passo. Nós iremos rezar pelos sacerdotes, mas nós iremos rezar para que eles sejam administradores fiéis dos dons que lhes são confiados, para que eles sejam fiéis na missão que lhes foi confiada. E São Paulo, ele continua, ele diz assim, versículo 2: a este respeito, o que se exige dos administradores é que sejam fiéis. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós, o que me importa é ser julgado por Deus. Pois bem, então a primeira leitura aqui nos apresenta isso, que nós precisamos rezar para que os sacerdotes sejam fiéis, para que os sacerdotes sejam fiéis à vocação que eles receberam. Mas, especificamente, os sacerdotes devem ser fiéis a quê? Será que a Sagrada Escritura, ela nos dá uma indicação para que nós possamos compreender melhor a quê, né? É claro, a quem? A Deus. Mas especificamente, a que o sacerdote, a que os administradores devem ser fiéis? Na carta de São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, São Pedro, ele nos mostra de uma maneira mais clara esta realidade. Lá no capítulo 6, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 4, vocês vão encontrar lá aquela passagem que diz assim, que os apóstolos, os fiéis estavam crescendo, que os fiéis
estavam deixando de ser assistidos, estavam deixando de ser ajudados. E aí os apóstolos dizem: olhe, é importante que os fiéis sejam cuidados, de que eles recebam alimentos, mas para que os fiéis, para que os apóstolos não deixem de se ater ao que é necessário, nós iremos então ordenar diáconos para que eles cuidem das mesas, e os apóstolos, eles se atenham à oração e à pregação da palavra. Então, eu peço, olhem para cá, deixem tudo que está acontecendo para lá, há quem esteja cuidando, então vamos nos ater aqui, nós não podemos ajudar lá. Muito bem. Então, os apóstolos, eles veem que existe algo de essencial na vida, na vocação do sacerdote. É a oração e a pregação da palavra. Então eles ordenam os diáconos para que os diáconos, eles administrem, eles sirvam as mesas, mas para que os sacerdotes, para que os apóstolos possam se ocupar da oração e da pregação. E é aqui, meus santos, que nós precisamos então rezar pelos sacerdotes, para que nós sejamos fiéis à oração e à pregação da palavra. A oração, meus santos, porque a oração é a condição da possibilidade de um sacerdote ser santo. A oração é a condição da possibilidade do sacerdote ser fiel às suas promessas, ao celibato que ele prometeu, à obediência. A oração é a condição da possibilidade de o sacerdote não apenas realizar aquilo que pela força do sacramento ele pode, mas para que ele realize com eficácia, para que ele realize com fruto. Por exemplo, a missa que o Padre Pio celebra é a mesma que eu celebro. Estamos de acordo que se você fosse a uma missa e comungasse lá na missa do Padre Pio, você receberia a mesma Eucaristia, o mesmo Jesus que aqui você vai receber. Mas estamos de acordo que o fruto espiritual, inclusive na comunidade, da missa celebrada por Padre Pio, é bem diferente da missa celebrada por mim. Porque embora a missa seja a mesma, a intensidade, a devoção, a piedade e a eficácia daquele sacramento celebrado por um santo é bem maior do que aquele sacramento celebrado por um pobre pecador sacerdote. Então, nós precisamos rezar. Se nós hoje queremos dar essa alegria ao coração de nosso Senhor, para que os sacerdotes sejam de fato na sua vida aquilo que eles são chamados a ser, o amor do coração de nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos então rezar para que eles sejam fiéis à oração, para que eles sejam dedicados. Sejamos homens de oração, sejamos homens que põem em primeiro lugar Deus e as coisas de Deus. Que nós sejamos homens que com a nossa atitude mostremos que em primeiro lugar estão as coisas sobrenaturais, para que com a nossa própria vida nós chamemos as pessoas a um caminho semelhante. Então, primeiro ponto aqui, e que nós vimos lá em Atos capítulo 6, versículo 4, esta preocupação dos apóstolos. Nós não podemos abandonar a oração e a pregação da palavra para servir as mesas. Então, para que nós sacerdotes, por causa de coisas boas, por causa de atividades boas, não abandonemos a oração. Servir as mesas, isto é caridade. Servir as mesas era algo bom? Era. Nossa Senhora. Servir as mesas, cuidar das viúvas e das crianças
e dos doentes na comunidade cristã era algo bom? Era, claro, óbvio. Mas os apóstolos dizem: existe algo primordial que os apóstolos, que nós precisamos fazer. Então vamos delegar, vamos ordenar diáconos para que eles se ocupem principalmente disso, e para que nós não nos esqueçamos da oração e da pregação da palavra. Então, percebe aqui, os apóstolos veem estes pontos essenciais. E, meus santos, nós sacerdotes somos constantemente tentados a esquecer. Porque aqui, por oração, compreenda a celebração do santo sacrifício da missa com devoção e piedade. Por oração, compreenda a administração dos outros sacramentos. Por oração, compreenda a vida de oração pessoal, o cuidado com a sua alma. Porque se o padre se santifica a si mesmo, isto é, se o padre é santificado, ele santificará. Se o padre zela, preza pela santidade da sua alma, ele tem delicadeza espiritual, né? Ele quer agradar nosso Senhor, ele quer acolher nosso Senhor num lugar digno na sua alma. Logo ele terá zelo também pelas almas dos fiéis que lhe são confiados. Se ele quer agradar nosso Senhor, acolhendo-o numa morada digna, ele vai querer também agradar nosso Senhor, tornando dignas as moradas, as almas a ele confiadas. Então, rezar hoje, nesta primeira sexta-feira do mês, rezar pelos sacerdotes, pedindo a Deus a graça da fidelidade à oração, para que nós sejamos fiéis à oração. O segundo ponto, que a primeira leitura de hoje fala o quê? O que se exige dos administradores é que eles sejam fiéis. E os Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 4, nos mostram estes dois pontos essenciais. Então, primeiro, oração. Segundo, a pregação da palavra. O sacerdote, meus santos, ele precisa ser um pregador, e aqui exímio, da palavra de Deus. Mas cuidado, quando eu falo pregador exímio, um pregador excelente da palavra de Deus, eu não estou falando que ele precise ser um pregador eloquente, exímio. Verdadeiro pregador da palavra de Deus é aquele que a prega de verdade, é aquele que prega a palavra completa de Deus, é aquele que não tem medo de pregar a palavra de Deus. Como diz São Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 6 e seguintes, ele diz, ele reclama dos Gálatas que com muita facilidade abandonaram o evangelho para pregar um outro evangelho, para aderir um outro evangelho. E São Paulo diz que se alguém pregar um outro evangelho diferente daquele que ele tem pregado, que seja excomungado. Isto é, existe apenas um evangelho, e nós sacerdotes devemos ter o cuidado, o zelo, a fidelidade de pregar o evangelho de Cristo, mesmo que a situação do mundo se torne tal que o evangelho se torne antipático e estranho aos ouvidos atuais. Pregar o evangelho completo, pregar a verdade inteira, querer agradar a Deus e não agradar os homens, pregar aquela verdade de sempre. Ora, aquilo, meus santos, vocês podem dizer, mas padre, mas há mudanças na igreja, existem coisas que hoje existem e que no passado não existiam? Sim, mas não as realidades essenciais. O que é pecado hoje, o era no passado. O que era pecado no passado, continua sendo hoje. A verdade, no início da igreja, continua sendo hoje, porque a verdade existe.
E se era verdade, continua sendo. Isto aqui, meus santos, não sei se vocês conseguem ver, isso aqui é um relógio, e continuará sendo um relógio. Ninguém poderá dizer, ah não, transformou-se numa bola. Não. Ah não, transformou-se num taco de beisebol. Não, isso aqui é um relógio. Ora, as coisas não mudam a sua essência. Então aquelas realidades aqui, que é a respeito de que eu estou falando, vocês sabem, a grande maioria aqui sabe, mas eu serei explícito. Não vou, uma coisa também, o sacerdote, o pregador tem que ser claro no que ele diz. Ele não tem que pregar de uma maneira nublada, dando a entender, porque ele tem medo de dizer as coisas abertamente. O sacerdote tem que ser claro, a verdade tem que ser ensinada com caridade e com clareza. Então quando eu falo aqui que o pregador tem que se ater à verdade de sempre, aqui eu estou falando o quê? Daquelas realidades que o mundo moderno hoje quer negar. Por exemplo, o valor à vida, que a vida desde a sua concepção, né, na barriga da mãe, nunca, em ocasião alguma, será lícito matar uma criança no ventre da sua mãe. Por mais que as clínicas abortistas, por mais que algumas políticas queiram tratar isso como uma questão de saúde pública, isso será sempre um pecado abominável aos olhos de Deus. Por exemplo, uma outra realidade, o sexo fora do casamento nunca será algo santo, nunca será, hoje em dia é virtude, aquilo que no passado era pecado. O sexo fora do casamento será sempre pecado, e só podem ser admitidos à Sagrada Comunhão aqueles que estiverem em estado de graça. Logo, uma pessoa que foi casada na igreja e se separou e se ajuntou com a outra pessoa e vive nesta situação irregular, isto é, nesta situação de pecado, ela não pode receber a Eucaristia. Ah, padre, mas os tempos mudaram, mas os pecados não. O diabo não é muito criativo não, gente. Os pecados continuam sendo basicamente os mesmos. Então continua sendo pecado. E não há legislador aqui na terra que possa mudar um mandamento de nosso Senhor e dizer, mas agora pode. E você, pregador da palavra, tem que ser fiel a isto. O que se exige do administrador, do pregador, do sacerdote, é que ele seja fiel, e fiel a Cristo, que é o dono das graças, por ele, pelo sacerdote, administradas. A indissolubilidade do matrimônio. Se um homem e uma mulher se casam validamente, aquele matrimônio será matrimônio por toda a vida, como se diz, até que a morte os separe. O que Deus uniu, o homem não separe. E isso que ensinou foi o próprio Cristo. E isso, quando Cristo ensinou, até os apóstolos ficaram espantados com esta afirmação de nosso Senhor. Por quê? Porque os fariseus e os mestres da lei de então permitiam, e até diziam, olha, Moisés permitiu. E Jesus disse, mas no princípio não foi assim. A realidade, a identificação do sexo biológico da pessoa com aquilo que ela é. Então, meus santos, padre, mas o senhor está sendo quase que repetitivo, mas o problema é que está havendo uma investida tremenda, e querem colocar goela abaixo em nós, de modo que nós católicos, que nós cristãos, aceitemos tranquilamente educar os nossos filhos nesta mentalidade. Isto é, que os católicos, que os cristãos eduquem os seus filhos dizendo, olhe meu filho, você nasceu menino, mas se você quiser ser menina, você pode ser. Se você não quiser ter gênero, né? A palavra é essa. Se você não quiser ter gênero nenhum,
Você não será nada, e você será tudo, você será pan. Essa é a terminologia. Você será pan, né, que vem do grego tudo. Você será tudo e não será nada. Você vê isso que a sociedade ensina, e você, como cristão, católico, e o pregador no púlpito, mesmo sabendo que isso pode cancelá-lo, mesmo sabendo que isso trará a ele alguma antipatia, mas se ele quisesse agradar os homens, ele não seria servo de Cristo. Este pregador, ele precisa dizer com clareza, porque o problema dos pregadores é que quando eles não pregam, eles pregam de uma maneira nublada, de uma maneira confusa, difusa, de modo que não fica claro o que é que o padre está querendo dizer. Afinal de contas, é bom ou é mal? É certo ou é errado? É pecado ou virtude? Isso é pecado, é mal, é errado. Se aquele bebezinho nasceu menino, o católico, o cristão dirá que ele será educado como menino, e toda ideologia de gênero é má, é perversa, é uma revolução contra o Deus Criador. Todo ato homossexual, por mais que a sociedade queira equiparar aos atos entre um homem e uma mulher, são indignos e são um pecado. Padre, isso quer dizer então que nós sairemos por aí apedrejando essas pessoas? Não, meus santos, há mais de 2000 anos os cristãos dizem que a prostituição é pecado, e nem por isso nós saímos por aí apedrejando as prostitutas. Há mais de 2000 anos os cristãos dizem que roubar é pecado, e nem por isso nós saímos por aí matando os ladrões. E há mais de 2000 anos os cristãos dizem que o homem foi criado para a mulher e a mulher para o homem, e todo ato homossexual é pecado, e nem por isso precisamos de maneira nenhuma apedrejar as pessoas homossexuais, mas sempre diremos que isso é pecado, e que nós, cristãos, queremos educar os nossos filhos na moral cristã católica, e não segundo a mentalidade do tempo atual. Então, meus santos, que os pregadores sejam fiéis à oração e fiéis na pregação da palavra, e que na pregação da palavra eles sejam verdadeiramente cristãos, corajosos para pregar a verdade inteira e claramente, sem querer agradar o mundo, mas querer agradar a Deus, que tanto amou o mundo e que misericordiosa, com muito amor, deu a nós, do seu coração, deu-nos este presente, os sacerdotes. Rezemos então, meus santos, para que os sacerdotes, algo tão belo, pensado por Deus, sejamos na nossa vida concreta, aquilo que Deus pensou quando criou e deu à sua igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quantas vezes em nosso dia a dia, nossas crianças estão expostas elas passam o dia todo no celular, consumindo conteúdos que nada as ensinam. Seria tão bom se pudéssemos engajar nossas crianças na fé. Felizmente, isso é possível. Conheça o kit Católico Mirim, Catequese Infantil. Este é um kit completo para o ensino da fé católica de maneira didática e pedagógica para crianças. Se você é pai, mãe ou catequista, dê a oportunidade de seus pequenos se aproximarem de Deus. Não perca tempo, adquira o kit Católico Mirim e ajude a construir com nossas crianças a Igreja do Futuro.